Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Edson, bem-vindos ao Fui no Cedo. Agradeço de coração mais uma vez o carinho e a interação de vocês aqui no canal e de estarem acompanhando o nosso projeto As Crônicas de Nárnia, qual a gente vai dar continuidade agora com o livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que foi escrito em 1950, mas teve aquela papagaiada toda lá de escreve antes, escreve depois, não sei o que, acabou ficando em segundo lugar aí na ordem cronológica da história, tá? Então, nesse livro aqui serão narradas histórias, né, as histórias das aventuras dos irmãos Pevensey. Pevensey. Eu nunca vou conseguir falar o nome desses caras direito, mas tudo bem, os irmãos Pevensey. Pronto, é isso daí. Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, que fugindo dos bombardeios de Londres na Segunda Guerra Mundial ali, vão até a casa de um professor, parente deles ali, tá? Que morava num campo. Lá eles encontram e entram dentro de um guarda-roupa, cuja origem é revelada no livro anterior, que eu já falei para vocês, né? No Sobrinho do Mago, e acabam encontrando uma passagem que liga o nosso mundo ao mundo de Nárnia, tá ok? Bom, eles chegam a esse país, né? Que está sendo castigado por inverno, decretado pela inverno eterno, tá? Até então, decretado pela feiticeira branca, feiticeira Jades também, tá? E lá eles ficam sabendo de uma profecia narniana que diz que quando dois filhos de Adão e duas filhas de Eva aparecerem e se tornarem reis de Nárnia no palácio de Cair Paravel, com a ajuda do leão Aslan, não, com certeza, né? O governo da feiticeira terminará, tá? Infelizmente, como nem todo mundo é perfeito, o Edmundo é o mais fraquinho deles nesse momento e é tentado pelas promessas da feiticeira branca e acaba traindo os próprios irmãos, avisando de que seus irmãos estão ali, né, em Nárnia, e que estão procurando por Aslan, né? No fim das contas, entre tudo que acontece, eles estão procurando por Aslan ali, tá? Mas que, de qualquer maneira, os outros três, né, o livro vai mostrar pra gente que, de qualquer maneira, os outros três acabam por encontrar Aslan realmente, além de conseguir salvar Edmundo depois da feiticeira, tá? Como prova de amor, né, por tudo isso que está acontecendo, né, o Aslan vai se oferecer em troca de Edmundo para ser sacrificado na mesa cerimonial de pedra, lá onde os traidores são entregues à feiticeira para sacrifício, né? Mas a morte não é capaz de vencer Aslan porque ele vai reviver por ser inocente, conforme ordena a magia profunda de antes da aurora dos tempos, tá? Então a feiticeira agrupa seus súditos, depois que o Aslan retorna ali, os súditos fiéis ali, para atacar o exército de Aslan, liderado agora por Pedro, tá? Exército de Aslan, né? Aslan primeiramente vai libertar os Narnianos que foram transformados em estátuas de pedra pela feiticeira em seu castelo, e depois, logo então, vai ajudar Pedro na grande batalha ali, né? Para derrotar definitivamente a feiticeira branca e o seu exército. O que vai acontecer? Vai acontecer. Com a vitória, os quatro irmãos serão coroados reis e rainhas de Nárnia em aonde cair Paravel, né? Que era para a profecia, era para eles serem coroados nesse lugar. E eles vão governar, então a partir daí vão governar a Nárnia por anos e anos, iniciando a época de ouro, tá? Os quatro irmãos são coroados reis e rainhas, como já foi dito, recebendo os títulos de Grande Rei Pedro o Magnífico, Rei Edmundo o Justo, Rainha Lúcia a Destemida e Rainha Susana a Gentil. Eles, então, reinam durante vários anos, tá? E isso daí vai transportando eles até a idade adulta, tá? Ao mesmo tempo que eles contemplam Nárnia com um período de paz e prosperidade nunca vivido antes naquela terra mágica, tá? Tal período foi considerado a Era de Ouro, né, ou o apogeu de Nárnia, tá? Época, inclusive, em que, né, com um detalhezinho aqui, inclusive que se passa ali o outro livro, ali O Cavalo e o Seu Menino, o quinto livro da série na ordem de publicação, ou o terceiro na ordem de cronologia da série, tá? Entretanto, olha que interessante, né? O reinado dos quatro irmãos acaba sendo interrompido quando junto em uma caçada eles acabam por encontrar a passagem do ermo do Lampião. Lembra do Lampião lá, da história da feiticeira, que ela era forte, não sei o quê? Então é esse Lampião aí. E é a primeira coisa que eles encontram depois que eles acham a porta para Nárnia, né? E
assim, eles vão entrar nessa porta ao reverso e vai acabar trazendo eles para o nosso mundo de forma acidental, tá? Então, o que vai acontecer aqui, né? Eles vão sair numa caçada, em um determinado momento, eles vão encontrar o Lampião, do ermo do Lampião lá. Eles não se lembram, passaram-se tantos anos que eles não se lembram, existe uma vaga lembrança, mas eles não sabem, não lembram mais o que é aquilo, mas é a porta de entrada, quando eles eram criança, que eles entraram em Nárnia para aquele lá, foi o primeiro o primeiro checkpoint deles ali, né? Foi o ermo do Lampião e acaba fazendo o processo ao contrário, tá ok? Mais ou menos isso que vai acontecer. Aí o que vai acontecer demais nessa história também? Eles vão entrar e, assim, a gente tem que entender que o nosso mundo e o mundo de Nárnia, eles são paralelos. Só que o nosso mundo tem um tempo, né, diferente do tempo de Nárnia. O mundo em Nárnia, ele acelera muito mais rápido, o tempo em Nárnia é muito mais acelerado do que aqui no nosso mundo, né? Então, o que vai acontecer? Eles vão voltar como se eles fossem crianças, novamente, né? Como se sim, tivesse se passado somente alguns minutos ali da brincadeira que eles estavam fazendo. Né? Por quê? Porque eles entraram no guarda-roupa brincando entre eles ali e acabaram parando em Nárnia e aconteceu todas as histórias que tinham que acontecer. Agora eles voltam, como o tempo de Nárnia acelerado, eles e o nosso mundo, eles são transportados com a idade que eles tinham ali, como se tivesse, tipo, 5 minutos de brincadeira ali, né? Ninguém conhece mais essa história, além do professor, que é o professor Diggory, né? Que era o sobrinho do tio André, lá no livro anterior. Então, só ele que vai entender tudo isso que aconteceu, né? Só, assim, ele vai acabar tendo consciência de tudo isso que aconteceu e vai interagir com eles ali, mas aquele glamour, aquela coisa toda lá que aconteceu em Nárnia, vai ficar para uma próxima, para um próximo livro, para uma próxima história, tá? Porque agora eles não sabem como que eles fazem para voltar para Nárnia, esse que é o problema, né? Somente o professor ficou sabendo da história deles, né? Tudo que aconteceu em Nárnia, porque eles contaram, tá? E como eu já disse mais uma vez, mais uma vez eu repito para vocês, eles vão acabar voltando só no livro os quatro mais uma vez, né? Somente no livro Príncipe Caspian, tá? Então é mais ou menos esse daí o enredo da história para apresentar para vocês e bora para as considerações a respeito desse livro para vocês. Até lá então, um beijo.